Eu cansei de me sentir insatisfeita com a realidade que eu estou vivendo. Então, eu resolvi que vou criar uma realidade paralela às situações que me incomodam. Parece até um pouco de loucura isso, porque parece um pouco de idealização ou paranoia mesmo, pensar em criar uma realidade paralela ao que eu já vivo. Só que a gente sabe, quem estuda sobre neurociência, sobre psicologia, comportamento humano, sabe o quanto o ambiente que a gente vive, as pessoas com as quais a gente interage, são importantes, não só importantes, mas determinam a forma como a gente se sente, como a gente vive. E isso me fez pensar muito sobre como conseguir mudar a minha realidade, sendo que eu não posso sair no momento dessa situação, né, do que me causa desconforto, das situações, do ambiente, das pessoas com as quais eu tenho que conviver, e mesmo assim fazer algo diferente para começar a me sentir melhor, né? Porque não tem como a gente ficar vivendo uma vida que a gente se sente o tempo inteiro infeliz, o tempo inteiro descontente, o tempo inteiro inconformada, sem fazer nada. Porque não adianta só reclamar, reclamar, reclamar e ficar naquele círculo vicioso de reclamações e incomodações, porque isso não leva a nenhum resultado diferente, nenhum desfecho diferente do que a gente já está vivendo. Então, depois de muito tempo lendo livros, estudando, vendo vídeos, acompanhando pessoas que estudam sobre o assunto, né, sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre psicologia humana, sobre comportamentos, eu pensei, então eu tenho que fazer coisas diferentes para que eu sinta que eu tenho uma realidade além disso. Mesmo que eu não goste do lugar onde eu tô, mesmo que eu não goste da rotina em si, eu preciso mudar de alguma forma, né? Criar uma nova versão, uma nova rotina além disso. Quando eu digo criar uma nova realidade, é criar uma rotina à parte do que eu não gosto. Então, a minha missão será criar essa rotina, criar esses novos hábitos, mesmo estando desconfortável, mesmo estando incomodada com a situação e a rotina que eu sou obrigada a ter em si. No meu caso, às vezes a gente se incomoda com as pessoas que a gente convive assim, da família, o lugar onde a gente mora, o trabalho, as pessoas com as quais a gente convive no trabalho. Então, em alguns momentos a gente não consegue literalmente pegar e falar, eu não aguento mais, vou sair dessa situação. Então a gente consegue, então, pelo menos criar essa vida à parte para começar a criar também oportunidades, porque quando a gente começa a ter uma visão além dessas reclamações, além desse incômodo, além dessa infelicidade, isso também nos abre portas e nos faz pensar além disso. Então a gente começa a ter uma visão para outras oportunidades que podem ter, que podem estar abertas e a gente não está enxergando, para conseguir literalmente depois sair dessa realidade e ir para outra, viver outra, né? Porque a gente precisa se movimentar, a gente precisa criar uma nova versão de nós mesmos para poder essa nova versão ir viver outras coisas. E eu já passei por isso, já passei por situações de estar extremamente desconfortável, incomodada com a minha realidade e começar a me movimentar para viver outra, né? Para literalmente me movimentar para criar uma nova mudança, né? Para literalmente me mudar de cidade, me mudar de trabalho, me mudar de convivência de certas pessoas. E isso funciona, só que requer uma energia, né? A gente precisa colocar energia nisso para conseguir mudar. Então, estou novamente nessa fase de desconforto. Eu acho que é aquela fase que nos faz
não se acomodar para conseguir ir atrás de procurar algo novo e fazer e criar essas mudanças da vida. E além disso, a forma como a gente vai pensando, a forma como a gente vai cultivando os sentimentos, as emoções, as sensações durante o dia a dia, isso influencia muito em como é que é a nossa vida em geral, né? Porque se eu tô desconfortável no trabalho, se eu estou desconfortável com as pessoas com as quais eu convivo, se eu tô infeliz com a família, com o trabalho, com a rotina, e isso faz eu estar sempre sentindo aquela sensação de desconforto, de infelicidade, de raiva, de tristeza. Isso nos bloqueia de ter pensamentos mais positivos, não só positivos, mas pensamentos que olhem além daquela situação. É como se a gente ficasse bloqueado de ter aquele zoom out, de olhar de fora a nossa vida. Então, isso me faz pensar muito. Quando eu começo a ficar muito tempo incomodada, muito tempo desconfortável, eu já sei que eu preciso parar, como se eu estivesse saindo de fora da minha realidade, olhando para ela, como se a gente estivesse olhando o personagem de uma novela, de uma série, de um filme, para conseguir analisar qual seria a melhor ação e o que eu precisaria mudar para sair dessa situação. E na verdade é isso, a gente não pode ficar naquele ciclo de pensamentos ruins que no final vão nos fazer continuar vivendo mais do mesmo. E isso é algo que me incomoda muito quando eu tô desconfortável, quando eu não tô me sentindo que eu estou onde eu deveria estar, continuar só reclamando. Reclamar em si, me sentir o tempo inteiro desconfortável, não desconfortável, mas assim, me sentir o tempo inteiro infeliz, incomodada, é algo que eu não gosto de cultivar. A gente sabe que vai entrando numa espiral, num ciclo vicioso que depois é difícil de sair. Porque a gente vai perdendo a força dentro desse ciclo vicioso, a gente vai perdendo a energia de ter aquela energia vital de querer coisas novas, de fazer coisas novas, de fazer coisas que a gente goste, justamente porque a gente vai sendo engolido por aquele ciclo de ai, não tô feliz e reclamo, aí eu vou trabalhar infeliz e reclamo, aí convivo com pessoas que eu não gosto e reclamo, e aí vira um ciclo sem fim. E aí, se a gente não se dá conta de sair fora dessa realidade que a gente tá e olhar para aquela situação, para a vida que a gente está tendo e fazer uma reflexão do que pode ser mudado, do que pode ser implementado, de quais hábitos eu posso incluir para pelo menos me sentir melhor, a gente vive uma vida infeliz e o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E a única coisa que eu posso fazer por mim para melhorar essa situação, para ter certeza de que eu não vou viver a vida para sempre nisso, é me movimentar, criar novos hábitos que vão fazer com que eu tenha um olhar de fora, um olhar diferente para ver novas oportunidades e ir me movimentando. Nada mais é do que ter energia, me sentir bem em pequenos momentos do dia, pequenos hábitos que vão me manter bem e saudável psicologicamente, fisicamente, para conseguir olhar de fora e saber que de alguma forma novos caminhos vão aparecer. Então é isso. Eu cansei de me sentir incomodada e eu não vou finalizar o ano da mesma forma que eu comecei esse ano, sabendo que eu estava no lugar que eu não gostaria de estar. Eu me proponho a fazer essas mudanças para que eu sinta a minha vida mudar novamente e de uma forma que eu me sinta bem, realizada e no lugar que eu gostaria de estar. Então, essa é a missão que eu me coloquei esse ano e eu estou determinada a viver isso por mais que seja difícil, porque às vezes finaliza a semana e aí a gente percebe que foi engolida por aquelas sensações, por aquela insatisfação, por aquele incômodo. Então, essa é a minha missão desses próximos meses.